Acupuntura Brasil. Olá, esse é o Acupuntura Brasil, podcast dedicado à medicina chinesa. Hoje vamos falar sobre acupuntura na medicina veterinária integrativa com a professora doutora Márcia Valéria. Eu sou o Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista. É um prazer ter você aqui. Agora, semanalmente, você pode ouvir um novo episódio no seu tocador preferido ou no youtube.com/acupunturabrasil. Nesse episódio, gravado no dia 26 de julho de 2021, eu converso com a professora Márcia Valéria sobre as bases da veterinária integrativa, que tem como ponto de partida a medicina tradicional chinesa. Ela fala da importância de uma visão holística na clínica para que possamos entender o ambiente familiar do paciente incorporando o conceito de saúde única. Mas por que a MTC é tão importante nesse contexto? O que o estudo da medicina chinesa tem a contribuir na prática profissional dos veterinários? Essas e outras perguntas estão na pauta, e você vai ouvir já o que a doutora Márcia tem a dizer. Esse podcast é um oferecimento Dux. Meu nome é Márcia Valéria, eu sou médica veterinária, trabalho com acupuntura desde os 20 anos de idade, então tem mais de 30 anos que eu trabalho com acupuntura. Sou uma pessoa de muita sorte porque estive no lugar certo, na hora certa, quando a acupuntura veterinária brasileira estava começando. Eu estava lá na Rural do Rio, Federal Rural do Rio, e participei desse início da acupuntura veterinária brasileira. É uma bandeira para mim, essa vontade de difundir a acupuntura veterinária, em última instância, de difundir o conceito de uma só saúde, né? Linkar pessoas com diferentes níveis de conhecimento, linkar pessoas com diferentes interesses, mas sempre com um objetivo comum. Isso também faz parte da minha rotina. Nessa primeira parte da conversa, eu costumo tentar falar mais para quem tem pouco contato com a medicina chinesa, quem está chegando agora nesse universo, ou às vezes são pacientes, ou pessoas que conhecem um acupunturista, né? Então eu queria te pedir para que antes que a gente entre propriamente na veterinária integrativa, que a gente falasse um pouco sobre acupuntura veterinária. Eu fiz uma enquete, né? Uma das perguntas que eu fiz lá no quiz era se animal pode receber acupuntura. E muita gente não sabe que pode. Mesmo os que já estão aqui, que já são seguidores do Acupuntura Brasil, que já veem que a gente publica algumas coisas, pouca, mas cada vez mais sobre veterinária, as pessoas não sabem. Eu mesmo, antes de ser acupunturista, não tinha ideia, não sabia, não estava antenado com isso. 30 anos atrás, mais ou menos, foi quando isso surgiu no Brasil, isso veio para o Brasil. Então eu queria te pedir para contar um pouquinho dessa história e situar quem está chegando agora, quem está entendendo agora o que é acupuntura, como que isso é feito também, né, para os animais, não só para os pets, né, para os animais em geral e até para as plantas, o que é mais interessante ainda. Bom, eu vou contextualizar um pouquinho, eu vou ser breve, mas eu acho que a gente tem até que honrar o passado e aí olhar para esses detalhes é importante. Existem registros históricos e tudo, mas a acupuntura ela provavelmente surgiu de atitudes instintivas, né? Então, acredita-se que a acupuntura ela evoluiu junto com a espécie humana, porque existem registros antes da gente ser Homo sapiens, né? E agora nós somos tão sabidos que somos sapiens sapiens, né? Então, nesse processo, houve a domesticação dos animais, domesticação das plantas e dos animais, e aí os seres humanos deixaram de ser nômades. Havia necessidade de se cuidar das plantas como alimentação, fonte de nutrientes, e cuidar dos animais também, porque além de serem fontes de nutrientes, eles eram fonte de trabalho, geravam trabalho. Então, o cuidado médico com animais, ele é tão antigo quanto a domesticação dos animais. É claro que tudo mantendo-se uma proporção. E isso dentro da estrutura agrária chinesa, isso foi amadurecendo. Então, a gente pode dizer assim, a acupuntura veterinária, ela é antiquíssima. Os registros são muito antigos. Agora, por que você fala que mesmo o pessoal que frequenta o Acupuntura Brasil muitas vezes não sabe do uso da acupuntura em animais? Porque no Brasil ela é recente, né?
um pouco mais de 30 anos, é um período muito pequeno para uma técnica se difundir, né? E principalmente uma técnica que vem de uma cultura completamente diferente. Então, a acupuntura veterinária chegou no Brasil com uma história bem engraçadinha. O professor Paulo Yamaguchi, da Unesp de Botucatu, ele foi fazer doutorado no Japão e o orientador dele obrigou ele a aprender acupuntura. E ele não gostava, professor, cirurgião veterinário. Ele aprendeu acupuntura, voltou para o Brasil, exerceu acupuntura sem gostar, por obediência. E o professor Tetsuo Inada, da Rural do Rio, encontrou o Yamaguchi e o Yamaguchi falou: olha, eu recebi essa missão de trazer acupuntura para o Brasil e não quero, não gosto, não é a minha praia, né? E aí o Tetsuo, na Rural do Rio, ele difundiu a acupuntura. Então, o primeiro acupunturista veterinário do Brasil, muito provavelmente, foi o Paulo Yamaguchi. Talvez outras pessoas tenham feito assim pontualmente, né? Mas essa historinha aí, ela tem 35 anos, mais ou menos. É interessante que é uma história recente, então ela pode ser bem contada, né? A gente tem um rastro, né? De um modo geral, professora, qual você acha que é a importância hoje, dentro da veterinária, né, da aplicação das técnicas da medicina chinesa? Aí eu vou já ampliar, não só para a acupuntura. Na verdade, quando a gente fala acupuntura, né, eu já aprendi isso, a gente está falando de outras coisas, mas é que as pessoas conhecem tão poucas outras coisas que a gente acaba falando acupuntura quando quer se referir a tudo na medicina chinesa. Mas qual você acha que hoje é a importância, assim, qual é o tamanho da medicina chinesa dentro da veterinária e qual é a importância disso hoje? A veterinária no Brasil, ela cresceu muito na última década. O mercado pet é o mercado que mais cresce no Brasil, se não me engano. A veterinária brasileira, ela está se aprimorando muito e muito rapidamente. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma veterinária de alto nível no Brasil, né? É claro que a gente tem ilhas de excelência e tem lugares com menos assim qualificação, mas como é um país de diferenças, né? Mas a veterinária no Brasil, ela está ficando cada vez melhor, e eu posso dizer para você que a acupuntura veterinária no Brasil, ela é reconhecida mundialmente. Se você falar, vai num congresso, falar, eu sou acupunturista veterinário brasileiro, você é super bem recebido, super bem conceituado. Porque a acupuntura veterinária brasileira, apesar de ser recente, ela tem um escopo bom, ela tem pessoas fazendo pesquisa, na Unesp de Botucatu principalmente, né, na Rural do Rio também. Então, é uma especialidade que ela é bem estruturada. Tá? Agora, em termos, já direto para a pergunta que você fez, assim, do impacto da acupuntura na prática da medicina veterinária no Brasil, eu não sei em termos financeiros como é isso, percentuais, eu não sei te falar. Mas o que a gente percebe é que ainda existem muitos colegas veterinários que desconhecem a acupuntura, desconhecem as indicações da acupuntura ou indicam a acupuntura para animais em situações muito restritas, principalmente em situações de reabilitação, eles indicam. Né? A gente ainda tem um mercado, tem uma demanda reprimida ainda no Brasil. Informação aqui que tem alguém falando que eu não consegui saber quem é. Somos o país que mais tem orientais fora do Oriente, né? Que isso também é um ponto que fortalece a acupuntura aqui. Interessante, né? Obrigado aí pela participação. Acho que faz todo sentido, né? Dentro dessa ideia, né, de termos uma medicina integrativa, o seu trabalho parte da medicina chinesa, né? Eu até coloquei isso no textinho que a gente fez para a divulgação da live. Isso está bem claro, né? A veterinária integrativa, a que você divulga, ela parte da medicina chinesa justamente pelo olhar holístico que a medicina chinesa já oferece. Então, já partindo para essa parte que a gente aprofunda um pouco, né? E aí falando mais com quem está já mais integrado com a linguagem, queria pedir para você falar um pouco sobre as técnicas que você aplica, né, da medicina chinesa
Em que circunstâncias? Quais são os critérios, né, para você elencar as técnicas? Como é que isso funciona na prática? A medicina tradicional chinesa veterinária, ela utiliza virtualmente todas as especialidades de medicina chinesa em animais. O Qigong, a gente usa o Qigong médico, que é a aplicação da intenção, da energia na manipulação da agulha. Mas a gente não consegue fazer o animal fazer exercícios, né? E aí a gente lança mão de um recurso que é um recurso bem do veterinário. A gente fala, a gente se vira nos 30. Então, a prática médica com animais, ela tem muitas restrições por si. E aí, dentro da medicina tradicional chinesa veterinária, a gente também tem algumas restrições, mas como veterinária, nós estamos acostumados a ir dando um jeitinho para exercer aquela prática, né? Então, se não tem o Qigong, você não tem como fazer o animal se exercitar dentro da filosofia chinesa, aí a gente lança a mão da cinesioterapia, manda para um fisioterapeuta, né? Mas, olha, fitoterapia, a dietética chinesa, o agulhamento, moxa-bustão, técnicas de moxa japonesa, todas as técnicas japonesas, eu vi uma live tua falando de craniocultura, todas essas técnicas, né? A auriculopuntura com um pouco mais de restrições, a craniopuntura também um pouquinho mais simplificada. Nesses microsistemas, a gente tem uma questão de conformação. Então, seres humanos têm uma cabeça assim mais ou menos parecida, né? A gente pode até falar para alguém assim, sua cabeça parece uma manga chupada, mas nunca a pessoa, nunca é muito diferente, né? Agora pensa num pug, que é aquele cachorrinho achatado, e pensa num collie, que é um animal mais longilíneo. Essas diferentes conformações, elas às vezes dificultam alguns microsistemas, dificultam o uso de alguns pontos. Dificultar não é impossibilitar. Então, continuando, né, a gente vai usar a fitoterapia chinesa, a dietética, o agulhamento, as diversas técnicas de moxa, diversas técnicas de massageamento. Né? O shiatsu, ele é muito bom para animais. Em todos os cursos que eu já fiz bastante, eletro, laser, crânio, sempre tem um veterinário, né? Assim, meio estranho no ninho, mas sempre tem um. E é interessante, né? A gente vê, às vezes, eles perguntam para os professores, como é que é no caso de um animal e tal. É interessante entender como a medicina chinesa olha para os animais da mesma maneira que olha para os homens, né? Com o mesmo olhar, não é tão diferente quanto é para a gente, né? Agora, uma coisa que eu fiquei curioso quando você falava é que a gente vê, né, muito em livros e mestres falam sobre alma, espírito, intenção, né? E aí, puxando para outra ponta, assim, falando já de ciência, a gente fala de efeito placebo. Tudo isso envolve coisas que são, assim, para a gente, extracorpóreas, né? Na medicina chinesa a gente sabe que não são. Mas como é que é essa questão, assim, pensando nos animais? E aí eu já vou para a provocação, né, mais para frente, que seria o que você chama de telepatia. Acho que vai por aí, nesse fio, né, do que não é corpo físico para a gente, né? Se você me permite, eu vou até esticar um pouquinho mais o assunto, mas dentro do que você falou, né? Que você citou o placebo. Então, você citou a ciência e você citou a espiritualidade médica. E é possível unir esses dois, né? A gente, em determinado momento da história da humanidade, a gente precisou separar a ciência de espiritualidade, porque a coisa estava muito bagunçada, né? Na Idade Média, nós cometemos muitas barbaridades misturando ciência e espiritualidade. Né? E aí a gente precisou separar, mas eles não são de fato separados, e a gente pode até, baseado na teoria da medicina tradicional chinesa, entender isso. A gente tem o Qi, que não é uma palavra que a gente gosta de traduzir, mas seria a vitalidade do indivíduo, né?
Desse Qi derivam todas as outras substâncias vitais do organismo, desde as mais materiais, né? Por exemplo, o Xue, que é o sangue, né? Ou que equivale ao sangue, que é uma coisa material, eu consigo pegar, né? Os Jie, o Jing, tá? Até o menos material, que é o meu aspecto mental. Todos eles são a expressão do Qi. Quando eu fiz um curso de Douyin com o Cansado, com o Juraci Cansado, eu fiz um curso de Douyin com ele, e ele falava assim, tudo isso é a expressão da mesma coisa. E para explicar, ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Pensa no mar, cada onda é uma onda, mas todas são a expressão do mar. Cada onda tem um formato, né? Então, a gente tem várias expressões no nosso corpo derivadas do Qi. Então, desde a nossa matéria até a parte que não é material, e elas não se separam, elas formam um todo. E na medicina chinesa, o chinês considera que o aspecto da alma, né? Existem vários aspectos do mental, e um deles é a alma, que o chinês considera imortal. Então, ao perecer o corpo, a alma continua. Os orientais são famosos por homenagearem seus antepassados, né? Porque eles consideram que a alma é imortal. Quando a gente fala, então, de ciência e de espiritualidade médica, a gente pode falar assim, no animal existe o placebo, que foi uma palavra que você colocou aí, que eu acho muito interessante. No ser humano pode existir placebo fazendo acupuntura? Pode, e a gente tem várias teorias que explicam isso, né? Desde o estímulo de DNC até propriamente a pessoa se dispor a ir ao acupunturista e tirar aquele momento para si, tudo isso pode servir como placebo, né? E no animal, pode? Pode também. Então, se o animal ele tem um condicionamento favorável com a sessão de acupuntura, faz massageamento ali, ele deita, ele relaxa e tal, é um placebo favorável. Se ele tem um condicionamento ruim, né, tem que botar focinheira, porque tem animais que não gostam. Gato, por exemplo, ele não gosta de fazer muitas sessões de acupuntura, não. Então, ele também vai ter um outro tipo de condicionamento. Então, existe uma interferência, sim. Mas esse efeito placebo, ele é ínfimo frente à potência do efeito da acupuntura propriamente dito, né? Então, a gente está falando da matéria para chegar na não matéria, né? Que foi o aspecto de espiritualidade médica que você perguntou. Então, só para a gente mostrar que as coisas não são soltas, elas estão ligadas entre si. Então, no aspecto não material, o chinês considera que a alma Hun é imortal, e isso para os animais também. E aí, dentro da minha prática como acupunturista, e acredito, Carlos, que você deva lidar com isso muito mais do que eu, chega um momento em que você olha para o paciente e você entende que aquela dor lombar, né, aquela dificuldade ou aquela doença recidivante, aquilo ali tem uma outra questão de fundo, né? A doença de base, normalmente ela é emocional ou ela está na alma. Então, nessa busca, eu acabei me aprofundando em questões de espiritualidade médica, e hoje eu trabalho com comunicação telepática, que também é conhecida como comunicação intuitiva, e uso isso como ferramenta diagnóstica para a medicina chinesa, auxílio diagnóstico, né? Então, numa comunicação telepática, eu faço perguntas também orgânicas, né? Onde você tem dor, seus dentes estão bem, sua cabeça está bem. Isso complementa a anamnese, que a anamnese veterinária ela é muito pobre, né? Porque a gente depende da informação que o tutor traz. É impressionante, depois que a gente entra em contato com essa realidade, da gente ver que a origem de muitas doenças está na alma, né? E a própria medicina chinesa diz isso. Mas verificar isso na prática é muito impactante. Uma grande dificuldade, né, quando a gente fala em tratamento e cura, eu sou psicólogo, né? Então, a maior parte dos pacientes que eu atendo, eles têm demandas psi antes de terem demandas
musculoesqueléticos, vamos dizer assim. Então, muitas vezes eu já atendo pessoas que já têm uma cronicidade na doença, né? Tem uma dor crônica, enfim. Pessoas que têm mais esse perfil que esse aspecto da medicina chinesa trata. Eu estudei e vejo na prática que grande parte da dificuldade que a gente tem em avançar para uma cura, uma possível cura, é o que a gente pensa, o que a gente sente, atrapalhando o nosso corpo, que está tentando se curar, né? Então daí a gente pode também puxar e chegar lá na alma, né? É a mesma linha que leva a esse imaterial, né? Que a gente pode chamar de muitos nomes, né? Quando você explicou, né? Que essa comunicação intuitiva, telepática, quando você explicou que isso acontece, você se aprofunda e cada vez mais você percebe, eu acho que é parecido com o que a gente tem, por exemplo, numa escuta mais atenta e flutuante de uma fala de um paciente, num toque, né? Quando você faz lá um hará, ou quando você faz uma técnica diagnóstica com toque, que você percebe aquele corpo mais rígido, mais quente, mais vibrante. É muito interessante desmistificar isso, né? Porque a nossa realidade, a nossa cultura é tão distante da cultura oriental de modo geral, né? Que a gente acaba criando uma série de tabus, né? Então a gente fala assim, telepatia, nossa, ele se comunica com o cachorro. Sim, a gente se comunica com todos, né? Até com as pedras, né? É só a gente querer, né? E olhar e ouvir o que aquela criatura tem a dizer, né? Ouvir é o mais importante, né? A técnica para essa comunicação telepática, ela tem um método, né? Ela não acontece durante a sessão propriamente dita. Durante a sessão podem acontecer algumas comunicações espontâneas, quando o animal ele passa informações pontuais. Então, ele passa informações pontuais. Minha cabeça está doendo, meu coração está fraco, informações pontuais. Quando a gente quer mais informações, aí eu tenho que parar, sentar e me concentrar, e aí isso é feito à distância, isso não é presencial. Então, o animal na casa do tutor, né? E aí a comunicação acontece. Agora, o mais interessante, Carlos, é que a gente vê o papel do pet no núcleo familiar. A gente agora tem famílias multi-espécies. Então, a gente considera que o animal de companhia, ele faz parte da família. E ele, como um membro da família, ele também repercute as dificuldades pelas quais a família passa. Em famílias onde existem questões de orgulho, ele vai repercutir isso, né? Ele entra em ressonância com essa informação. Tristeza, vários tipos de situações podem acontecer. Ele está reproduzindo aquela vibração, aquela frequência que está no ambiente que ele participa. E uma pergunta, é mais ou menos como atender o filho, uma criança, uma família? O cachorro, por exemplo, ele sempre se coloca no lugar do filho ou não? Isso é uma coisa que me veio aqui agora também. Nossa, essa tua pergunta dá um fim de semana para responder. Essa tua colocação é extremamente importante, mas ela é muito, muito delicada. E eu, como veterinária, eu preciso ter muito tato para abordar esse assunto. Cães não são filhos. Isso é duro de ouvir, mas não são. Eles, inclusive, são incompetentes para se colocar no lugar dos filhos. E por esta incompetência, eles entram em padrões de ansiedade, de tristeza, de tédio, porque eles teriam que preencher uma lacuna para a qual eles não têm a menor capacidade. Eu gosto sempre de dar exemplo para o tutor, porque isso que eu falei agora é assim, acachapante, é um negócio que arrasa qualquer um. Eu falar, seu cão não é seu filho. Mas eu gosto de colocar um exemplo para que as pessoas não fiquem chocadas com a situação. É assim, Carlos, um filho, ele é um indivíduo do qual você cuida, você dá, a lei mãe e filho, né? Você nutre, e mesmo às vezes depois que ele cresce, se ele se aperta, é a você quem ele vai procurar. E o cão, vou falar do cão especificamente, ele tem um outro movimento. O movimento do cão é de dar
e não de receber. Ele gosta de receber carinho, ele pede carinho, mas o movimento da alma dele é um movimento de doação. O cão, ele é extremamente altruísta. O gato, ele pode não ter o mesmo tipo de interação que o cão, mas o gato, ele também tem um papel de serviço dentro de casa. Esses animais são animais que vivem dentro de hierarquia, principalmente o cão. Então, na hierarquia, ele não está qualificado como um filho, de que eu vim aqui só para receber. O filho é mais ou menos isso, né? Eu estou aqui, você tem que me nutrir. Né? Quando o filho é muito jovem, é isso, né? Venha a nós o vosso reino. Né? E o cão não é assim, ele é um grande doador, um grande doador. Eu diria que emocionalmente é mais provável que o cão esteja fazendo um papel do seu pai ou da sua mãe, muito mais. E quando você fala vem com a mamãe, você está chamando a sua mãe. Então isso é uma coisa pesada para o tutor ouvir, porque o amor é muito grande, muito grande. E aí fica um pouco chocante quando a gente coloca essa realidade, entendeu? Interessante a perspectiva. Eu já ouvi falar, já ouvi veterinários falarem, né, que não trate seu cão como um filho, ele não é uma criança, ele não é um ser humano. E faz total sentido, né, óbvio. Vamos então para uma outra questão que surgiu dentro do nosso quiz lá, que eu achei muito legal, que vale muito a pena abordar, né? Só o veterinário pode aplicar acupuntura nos animais? Como é que é essa coisa? Tem uma questão legal? Tem uma questão cultural? Como é que é isso no mundo da veterinária? O exercício da profissão de medicina veterinária, ele é regido por uma lei de 1968. E essa lei tem um artigo que coloca de maneira muito clara: qualquer terapêutica aplicada a animais, ela é restrita a médicos veterinários. Então, a acupuntura ela veio para o Brasil muito depois dessa lei, mas ela se enquadra em terapêutica. Então, no Brasil, só veterinários podem exercer a acupuntura. Em outros países é diferente, mas aqui a gente realmente tem essa restrição. E o que você acha disso? Olha, eu fui criada dentro disso, então eu vejo muita lógica nisso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho colegas em outros países que têm auxiliares que ajudam a fazer a sessão de acupuntura, eu fico pensando que isso é muito útil, porque você tratar um paciente de cada vez. Por exemplo, humanos, você pode fazer um ambulatório com uma divisória e colocar várias pessoas. Não tem condições de você fazer isso com cães. Um vai latir para o outro. Se botar um cachorro e um gato, ferrou. Então, a gente, via de regra, ou a gente atende um paciente de cada vez, ou a gente tem que ter uma estrutura física com 2 salas, 3 salas. Então, isso demanda muito do tempo do veterinário. Uhum. Então, em outros países, você tem profissionais que são acupunturistas e não são veterinários. Então, você tem um veterinário chefiando uma equipe e ele orienta os não veterinários no atendimento dos animais. Isso aqui no Brasil não é possível. Aí aqui só veterinário mesmo pode fazer. Então, a minha opinião se a gente fosse um país onde o ensino fosse levado mais a sério, né? Eu acho que caberia abrir isso para outros profissionais. Mas dentro da nossa perspectiva atual, nós estamos em 2021, a gente sabe das deficiências do ensino básico, do ensino médio, do ensino de graduação, dos cursos de pós-graduação em acupuntura. Ainda existem cursos muito deficientes, né? Então, nesse sentido, dentro do nosso contexto, eu acho que só o veterinário mesmo pode exercer. Porque existem situações onde você precisa fazer diagnóstico. Então, esse animal não está comendo, muitas vezes o cliente fala assim, ele está triste, eu acho que ele está deprimido porque ele não está comendo. Não, o animal para de comer porque está com dor, porque é outra
a gente começa a antropomorfizar a situação, né? Uma pessoa para de comer porque está deprimida. O animal para de comer porque está com alguma dor, e às vezes não é nem no estômago. Então, essa necessidade de se fazer o diagnóstico num paciente não verbal, ela é muito grande, ela é muito importante. Então, eu entendo que no contexto atual, só médicos veterinários mesmo podem exercer. Legal, eu perguntei isso porque na acupuntura em humanos isso é uma confusão danada, né? E na verdade não deveria, porque não há lei que proíba alguém habilitado de exercer. Mas os médicos acham que só médico deve, enfim, alguns médicos, né? Mas enfim, essa história é bem conhecida de todo mundo. Eu quero pedir para você falar sobre a pergunta do Pedro Ritz, eu acho. A acupuntura majoritariamente é relacionada à espiritualidade quando usada em animais de forma medicinal? Não necessariamente. Eu entendi a pergunta. Ele quer saber se assim sempre vai estar linkado isso, né? Não. Isso daí tem muito a ver com o perfil do profissional. Então, se é um profissional que dá importância à espiritualidade médica, sim, ele vai ter esse olhar. Eu posso afirmar que a maior parte das doenças tem origem sim na alma, tem origem na emoção, mas nem sempre o veterinário consegue observar isso por falta de conhecimento mesmo. E vou acrescentar, se você me permite, é assim na acupuntura com humanos também, né? Para que você tenha um olhar e até a mente aberta para o que vai além ali do que você está vendo com seus olhos, né? É preciso ou muito treino ou uma cultura disso, né? Que você já tem uma família, ou que você já tenha feito um tratamento, né? Não é qualquer um e nem é a maioria, e vou te dizer que talvez seja uma minoria, bem minoria mesmo, que chega e olha para um paciente e consegue fazer essa transposição, né, de enxergar o que está além de uma primeira olhada. É um assunto bem complexo, né? Assim, nem me sinto habilitado para falar disso, mas com certeza isso é minoria absoluta, infelizmente, né? Márcia, vamos falar um pouco agora de ensino, né? Você é professora, você dá aula numa pós-graduação e queria saber como é que funciona isso, e até para quem está vendo e que tiver interesse em estudar com você, como é que é o seu trabalho nessa área de educação? Eu sou coordenadora de curso, né? Além de ser docente, dou aula em várias cidades do Brasil, né? E agora nós estamos abrindo turmas de pós simultâneas em Uberlândia, onde eu resido, em Campinas e em Belo Horizonte. Essas turmas são para veterinários e elas têm 2 anos de duração. A pós-graduação em acupuntura veterinária, ela é longa. Poderia ser mais, na minha opinião. É um curso muito interessante, com uma carga horária extensa. E alguns dos cursos que vocês oferecem têm interface online ou só presencialmente que a pessoa pode estudar? Agora, né, por esse período quase que pós-pandemia, né, porque as aulas elas foram retomadas, aulas presenciais, mas com um número reduzido de alunos. E a gente tem uma previsão para 2022 conseguir aumentar o número de alunos em sala para prática, né? Porque a cultura é essencialmente prática, né? Mas a gente não vai abandonar a videoconferência, aulas síncronas, assíncronas. Eu acho que a pandemia trouxe essa lição para a gente, né, de que esse recurso tecnológico estava sendo subutilizado, né? É verdade. Eu fiz alguns cursos, né, aqui durante a pandemia e, de fato, muita gente não acreditava que era possível aprender, né? E muitas vezes é até melhor, porque você tem um material de consulta que normalmente nos cursos presenciais você não tem. Fica faltando a prática, mas aí dá para você, no momento em que você puder estar presente, né, fazer valer a prática. Márcia, vou te deixar aí à vontade para fazer um comentário, uma chamada, uma divulgação, uma provocação para quem está vendo e quem vai ouvir a gente no podcast, a gente aproveitar esse finalzinho aí do nosso papo.
Carlos, eu quero começar agradecendo. Eu quero agradecer pelo teu trabalho num sentido amplo, agradecer a minha presença aqui, isso é óbvio, né? Mas agradecer a tua iniciativa da divulgação da saúde, né? Porque a gente trabalha, é uma medicina que trabalha com saúde, é uma medicina que trabalha com profilaxia, né? Depois que o paciente entende, né, da necessidade de manutenção. Então, é uma medicina que vai até contra o sistema, né? Quero, assim, dizer para você que eu fico muito feliz de ver o teu movimento e o movimento de outras pessoas nesse sentido de fortalecimento da medicina chinesa. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E para os médicos veterinários, né, venham fazer curso de acupuntura veterinária, porque é um curso que é modificador da sua vida, muda a sua forma de ver o mundo, tem um relacionamento melhor com a prática médica, porque sai dessa vibe da doença, né? Então, você exerce a medicina com mais prazer quando trabalha com medicina chinesa. Então, eu quero convidar todos os veterinários, venham conhecer a medicina chinesa que vocês vão gostar muito. É muito bom o seu Instagram, né? Aprendi muita coisa lá e na nossa troca aí nesse bate-bola para fazer o quiz também aprendi um monte de coisa. E o que você falou sobre esse divisor de águas, né, que é estudar a medicina chinesa, para o médico veterinário, com certeza é parecido com o que é para a gente, né? A minha prática de terapeuta mudou completamente. Embora a minha formação já tivesse uma abertura, né, para outras técnicas, para outros olhares, a medicina chinesa foi muito transformadora. E eu acabei descobrindo, muito depois, aprofundando o estudo da filosofia chinesa, que a base da minha referência terapêutica, que é o Heidegger, que é o pensador alemão, ele tinha um flerte, um trabalho com estudos antigos de filósofos chineses, e isso é pouquíssimo divulgado. A gente acaba vendo que a gente está, né, num ciclo, né? E realmente é muito transformador. Eu falo isso para todo mundo. Eu olhei para a acupuntura pela primeira vez quando a minha mãe foi tratada por uma acupunturista e ela teve um resultado assim incrível. Eu pensei, pô, como eu não conheço isso? Como isso está aí disponível e eu ainda não conhecia? Então, com certeza, o seu chamado é importantíssimo, né? Veterinários venham estudar, porque a sua vida muda e a dos seus pacientes, então, nem se fala, né? Bem, Márcio, eu também quero agradecer muito pelo seu trabalho, pela divulgação que você faz, parabenizar, né, o conteúdo que você disponibiliza. Só quem faz sabe o quanto trabalho dá, né? A gente faz com muito amor, com muito carinho, querendo divulgar, mas é um sacrifício porque dá um trabalhão, né? Então, geralmente é uma atividade extra, como é para mim e é para você. E é muito bom, né, ouvir de vocês esse reconhecimento do trabalho que a Acupuntura Brasil faz. Não faço isso sozinho, tenho, né, alguns parceiros, colaboradores, mas a ideia é essa mesmo, é ser um elo, um pequeno elo entre as pessoas que estão aí, né, lutando para divulgar a medicina chinesa, para promover a saúde, divulgando as técnicas, democratizando o acesso às informações, né? Para isso que a gente está aqui, né? Eu acredito muito nisso, que a gente está aqui para fazer esse papel e a gente vai. Enquanto permitirem, a gente está fazendo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilha, hein? Foi surpreendente para mim a profundidade com que a professora Márcia abordou os assuntos nessa conversa que a gente teve. Aprendi muito com ela e tenho certeza que você também tirou boas lições daqui. Aproveita e interage lá com a gente pelo Instagram no @acupunturabrasil. E para falar com a doutora Márcia é o @doutora Márcia Valéria Vett. Esse podcast ainda não acabou. A seguir, 1 minuto do pensamento chinês com o professor José Bezerril. Existe na natureza uma tendência à autorregulação. No poema 77 do Tao Te Ching, Lao Tse explica isso com a metáfora do arco, dizendo que o Tao é semelhante a esticar um arco. A parte de cima baixa, a parte de baixo sobe, o que está em excesso é reduzido e o que está em deficiência é suplementado.
Nosso podcast agora é semanal. Toda sexta pela manhã teremos novidades e você pode ouvir no seu tocador preferido, Google, iTunes, Spotify ou em nosso canal no youtube.com/acupunturabrasil. Aproveite e ouça também os episódios anteriores. E indique para os amigos que, como a gente, tem interesse na medicina, na cultura e no pensamento oriental. Agradeço muitíssimo a sua audiência, o patrocínio da Dux e o apoio de Ecofibras, Instituto Tarran, Tequiacos e Instituto Ana Cardoso. Muito obrigado por acreditarem nessa iniciativa. Nossa trilha sonora é a canção O Beija-Flor e a Flor, do compositor Carrick, interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. A voz da vinheta Acupuntura Brasil é de Clara Marinho. Me despeço e te convido agora a alguns minutos de relaxamento, se você puder, onde estiver. Respire lenta e profundamente. Um forte abraço e até semana que vem.